Esse protagonista aqui era considerado um lixo por todo mundo. A sua esposa era uma mulher rica que foi basicamente obrigada a se casar com ele e todo mundo humilhava o prota. Até mesmo a sua esposa estava querendo se divorciar dele pelo completo fracasso que ele era. Mas a verdade é que o nosso herói era um mestre em habilidades mágicas. Até que um certo dia ele cansou de ser humilhado por todos na família de sua esposa e mostrou sua verdadeira face, disposto a conquistar de uma forma verdadeira o coração da sua amada. É claro que se vocês gostarem dessa obra, comentem aí e mete aquela bala no like, se inscreve pra gente bater a meta de 100 mil inscritos. O link do nosso servidor do Discord vai estar aí na descrição pra vocês entrarem e eu espero vocês por lá. Agora aproveitem o vídeo. Num cenário de guerra intensa, explosões marcavam o campo de batalha, onde um jovem guerreiro se encontrava no epicentro da ação, uma luta que já estava durando há mais de 300 anos. O protagonista jamais poderia imaginar que a mulher a quem ele havia desapontado viraria a sua adversária mortal. Durante o confronto, ela demonstrou uma força e um poder absurdo, ao ponto de que o protagonista nem conseguisse derrotar. Em desespero completo e lágrimas escorrendo por seu rosto, o jovem pediu desculpas à sua agora ex-namorada, percebendo que precisavam encerrar aquela batalha para conquistar a vitória. Utilizaram então o espelho de espaço-tempo dotado de dimensões e poderes extraordinários, gerando então uma nova esperança no herói, que se sentia confiante de que o avanço seria muito bem sucedido desta vez. Não muito distante, uma espada mágica reagiu zumbindo ao seu afã de acertar o alvo. Infelizmente, a lâmina mágica conseguiu o seu intento e atingiu o protagonista, e observando de perto, os adversários continuaram a vigiar o herói pensando em como poderiam vencer ao verem-no tão vulnerável. Subitamente o inimigo se aproximou por trás e atacou o herói, declarando que o espaço-tempo contido no espelho agora lhe pertencia. E os vilões, usando todas as suas forças, tentaram obstruir as habilidades mágicas do herói e até começaram a usar as próprias. Gritando em dor e confiança, o guerreiro ferido proclamou a tua fé em seus companheiros como se confiasse em si mesmo, incapaz de imaginar que eles o trairiam. Percebendo o desespero da situação, ele entendeu que desde que isso ocorreu, todos deveriam perecer nos locais e que ele determinasse usar a sua técnica final. Ao aplicar a técnica de autodestruição, uma explosão de proporções inimagináveis ocorreu, parecendo que todos haviam perecido devido a isso. O golpe esmagador seria o último para tanto o guerreiro majestoso quanto para os seus inimigos. Gradualmente a névoa da explosão começou a se dissipar e gritos agora poderiam ser ouvidos, indicando que alguns até haviam sobrevivido. Os inimigos que conseguiram resistir à autodestruição do herói não esperavam que ele usasse tal técnica. Enquanto isso, numa boate chamada Céu e Terra, ouviu-se gritos altos e um tumulto da galera dando aquela festejadinha, fazendo com que as pessoas começassem a fugir, temendo algo terrível que havia acontecido no meio dessa baderna toda, né? Em um dos quartos encontrava-se um homem misterioso, incrivelmente bêbado, que nem queria deixar o local sem entender como é que havia chegado ali. Logo até a polícia chegou à cena, alertando ao rapaz que ele tinha o direito sim de permanecer calado e que tudo o que ele dissesse poderia e seria usado contra ele em um tribunal. Enquanto isso, os paparazzi chegaram e começaram a fotografar o infrator da lei sem entender como que uma garota tão influente da cidade o havia escolhido como noivo. Sentindo a hostilidade da polícia, o jovem naquele certo momento pensou que dentro de alguns minutos ele conseguiria até fugir deles, embora ainda não tivesse claro o que faria a seguir. Então uma beleza estonteante entrou no prédio e os paparazzis imediatamente perceberam que o show estava prestes a começar, pois ela era a amante do infrator da lei, a sua noiva. E o seu nome era Zequim e o namorado dela era Joe Buffan. O jovem olhou nos olhos de sua amante como se quisesse contar algo para todos os espectadores daquela cena, demonstrando que tudo foi incrivelmente surpreendente e eles estavam curiosos para saber o que viria a seguir. Naquele instante, o homem, embriagado, se preparava para o pior, temendo que receberia um tapão na fuça. Porém, os acontecimentos não seguiram as expectativas de vocês também, que eu sei que vocês estavam esperando isso, né? E Zequim se sentiu extremamente alegre por finalmente ter encontrado Boan, que há tempos nem estava na sua casa. Esse giro inesperado deixou todo mundo perplexo, pois ninguém imaginava que a moça seria tão fiel ao bêbado nojento e traidor, né? A amável senhora sorriu carinhosamente para o seu namorado, desejando levá-lo para casa com ela. E até o herói se sentiu ansioso naquele momento, pensando que, bom, tinha alguma coisa errada, pra ser sincero, né? Nenhum dos jornalistas presentes compreendeu por que Zequim se enfureceu ou como ela não se enfureceu, já que o relacionamento deles continuava tão sólido, e isso que era o bizarro. Frustrados, os espectadores começaram a deixar o local, pois as suas expectativas foram insatisfeitas. Entre os presentes estava o CEO da empresa Zequim, incrédulo de que a moça tinha chegado tão rapidamente ao clube simplesmente para levar o cara embora e chamar a polícia. Primeiramente, a senhora pediu desculpas pelo transtorno e em seguida ela mencionou que a sua família certamente os compensaria. Até Fang se surpreendeu com o quão bem a sua amada tratava, o que para ele era verdadeiramente extraordinário. Zequim resolveu o problema facilmente e o convidou seu namorado para ir à casa com ela. E o jovem apaixonado aceitou de bom grado, aliviado por não ter problemas legais, né? E nem um tapa na cara. Ao deixar o clube, Fang notou um carro esportivo cara estacionado nas proximidades, mas a sua esposa nem estava lá. O jovem ficou decepcionado, pensando que iriam para casa de imediato. Subitamente, uma pessoa começou a se aproximar do protagonista, claramente era um estranho para ele. Fang tentou identificar quem é que se aproximava e o porquê se aproximava,
estava e logo se descobriu que era o mesmo diretor inescrupuloso da empresa. Quis saber se ele realmente acreditava no amor de sua esposa. O vil persistente aconselhou Fan a terminar com Ziquin, pois dessa vez ele teve sorte em não ser preso, mas que poderia não ter a mesma sorte na próxima. Sentindo antipatia pelo interlocutor, o jovem resolveu perguntar se ele tinha participado do processo quando foi detido. Para o diretor, a pergunta pareceu divertida e ele admitiu que de fato também estava presente no local dos acontecimentos, e incapaz de tolerar tal insolência, o jovem diferiu um soco forte no estômago do homem, dizendo que ninguém se atreveria a fazer-lhe isso, dada a força impressionante do golpe. O diretor foi arremessado vários metros para o lado e sentiu uma dor insuportável. Olhando para o seu oponente, o canalha nem conseguia entender como é que ele ousava agredi-lo, afinal ele era apenas um rapaz comum que tinha se casado com uma garota rica. Mesmo assim, decidiu que era necessário se vingar completamente do vilão que tentou colocá-lo na prisão e resolveu agredi-lo mais algumas vezes, dar mais um supapinho nele para que alguém contasse a verdade. Assim, o homem insolente foi subjugado e ele não teve escolha nenhuma a não ser revelar tudo e em seguida se render. Graças a essa breve luta, o jovem conseguiu recuperar a sua sanidade e se acalmar um pouco, pois finalmente ele tinha se vingado do seu arqui-inimigo. O jovem astuto também agradeceu ao adversário pelo carro grátis que estava estacionado não muito longe do clube. E começando a chorar, o diretor suplicou ao rapaz que tivesse o máximo de cuidado possível, pois esse era o seu carrinho e era muito caro. Algum tempo depois, os eventos continuaram agora perto da casa de Ziquin, e assim que o rapaz entrou no quarto, imediatamente viu sua linda esposa e ficou impressionado com a beleza dela. A revelação de que a garota era deslumbrantemente bela deixou o jovem maravilhado, e ele se alegrou até com o retorno dela. Ela o convidou para o quarto, que surpreendeu ele e fez pensar que Ziquin finalmente estava apaixonada de vez por ele. Ele estava extasiado, acreditando que ela finalmente o reconhecera como seu marido e estava disposta a permanecer ao seu lado para tudo sempre. Contudo, Ziquin tinha um pedido um tanto quanto peculiar. Ela queria que o prota olhasse um lustre que não estava funcionando. Desapontado com o pedido, o jovem se sentiu utilizado apenas por suas habilidades para consertar o lustre. E cara, eu vou te falar a verdade, mano. Você tava traindo a mina, bebendo numa boate, e ela te trouxe pra casa e tu tá reclamando? Rapaz. Inesperadamente, Ziquin começou a perder o equilíbrio e cambalear prestes a cair. E o noivo atencioso rapidamente percebeu que precisava agir e conseguiu amparar a sua amada antes que ela no chão. A senhora ficou assustada, pois não esperava cair de uma forma tão repentina, mas felizmente Fan a segurou com muito sucesso, evitando que ela se ferisse. Um tanto quanto constrangida, a jovem pediu que era melhor ficar de pé, pois achou estranho ser sustentada no braço dele por um tempo. Fan, corado, pediu que ela fosse mais cuidadosa para que evitasse quedas, ficando ainda mais envergonhado com tal situação. Ziquin então pediu ao seu amado que fosse para o outro quarto primeiro, pois havia algo sobre a mesa que ele precisava ver. Ele descobriu que era um envelope e preparado especialmente para ele, que deveria ser levado consigo. Sem hesitar, o jovem pegou o envelope, entendendo que ali poderia haver uma mensagem importante. Ao olhar para sua amada, a garota refletiu sobre como, se ele fosse capaz de lutar, tudo poderia ter sido diferente. Recostado numa cadeira de seu quarto, o rapaz abriu o bilhete no envelope e ficou agradavelmente surpreso. O envelope continha um cartão com 10.000 yuans destinado a ajudá-la a se sustentar. Pela primeira vez, ele percebeu que estava sendo bem cuidado. Fan percebeu imediatamente que a sua amada realmente o tratava bem, e ao se levantar, o jovem sentiu a necessidade urgentemente de fortalecer a sua fada, tornando ela mais robusta. Assumindo a posição de Lotus, o protagonista começou a praticar porque precisava realmente fortalecer as suas habilidades mágicas. O fogo de sua fada, como assim é chamado no manhwa, começou a arder ao redor, pois as suas habilidades mágicas atingiram seu limite durante todo o treinamento. Graças ao seu renascimento, o rapaz agora seria capaz de criar uma fada ainda mais perfeita, o que deixava muito feliz. Suas habilidades mágicas eram verdadeiramente impressionantes, pois permitiam que ele se fortalecesse muito mais rápido, e nada poderia impedir o seu progresso. Depois de várias horas de treinamento, ele alcançou o terceiro nível de treinamento de Chi e logo passou para o terceiro nível de renascença. No dia seguinte, os eventos continuaram nas proximidades da casa de Fan, onde um carro estava passando. Na verdade, era Ziquin quem dirigia e decidiu convidá-lo para dentro do carro para levá-lo a um lugar. O jovem, sem entender bolhufas do que estava rolando, de onde é que a sua namorada estava indo, sentiu-se muito intrigado. Ele possivelmente começou a correr e decidiu pular da janela para se aproximar do carro o mais rápido possível. Enquanto isso, a senhora já tinha entrado no carro e estava prestes a seguir em sua direção desconhecida, sem que suspeitasse de qualquer coisa. Ziquin pediu ao motorista para dirigir e nem percebeu o noivo que estava parado perto. O jovem apaixonado também decidiu entrar no carro e perguntou à sua esposa para onde é que ela estava indo, e sem saber por que ela nem havia lhe contado sobre o seu medo. Ziquin ficou atônita e começou a repreender o seu noivo por quase ter matado de susto. Com um suspiro profundo, a garota explicou que o seu tio havia chamado ela para discutir um assunto e assim, juntos seguiram para encontrar o tio para conversar. Algum tempo depois, o carro chegou ao prédio onde é que o tio estava, e ao entrar, o rapaz, completamente envergonhado juntamente com a sua companheira, ficaram atônitos, pois
pois não esperavam que encontrariam assim. Haviam muitas pessoas na sala de reuniões discutindo sobre o casamento de familiares e o fato de Chuan ter convidado Lou para ser o zelador da família Ye e deixá-lo perplexa, pois consideravam inaceitável que o seu atraente primo se casasse com alguém tão pouco, barrelinha, né? O jovem então puxou a cadeira para que a sua esposa pudesse se sentar, enquanto os outros homens assistiam a cena e julgavam Fan como inútil. Insatisfeita, a menina confrontou o tio dizendo que não havia motivo para ridicularizar o seu marido, e o pai então respondeu, sugerindo que a empresa não duraria muito e deveria ser vendida para o jovem casal. Ziquin ficou confusa com tal sugestão, pois não podia acreditar que seu próprio pai faria tal oferta. K realmente pensava que seria melhor assim, aconselhando que a sua filha deveria vender a empresa e aproveitar a vida com o seu Fan. Contrariada, a menina respondeu veemente que a empresa pertencia à sua mãe e que ela não tinha o direito de administrá-la, argumentando que agora não precisavam mais pagar dividendos, dado que a empresa estava declinando. Ouvindo a recusa, o jovem ficou perplexo sem saber o porquê sua filha rejeitara uma oferta que ele considerava muito vantajosa. Foi revelado então que Ziquin estava irritada com seu pai porque ela tinha sido forçada a se casar com Fan e agora estava sendo pressionada a vender a empresa. Na mesa, o tio começou a gritar acusando Ziquin de ser leviana, pois como membro da família, sacrificar-se pelo bem da família era algo esperado. Observando toda a situação, o jovem percebeu que a sua esposa estava em perigo e precisava da sua ajuda para se livrar das garras do tio e do pai. A mulher tentou se defender, sentindo-se muito amedrontada e felizmente tinha o marido por perto que estava pronto para defendê-lo. O protagonista agarrou a mão do tio e repreendeu ele por levantar a mão contra o familiar, o que nem era apropriado. Que cara nojento! Todos imediatamente se irritaram com o jovem e ordenaram que ele saísse, considerando como um inútil, pensando que ele nem conseguiria impedi-los. Essas acusações não o envergonharam, mas pelo contrário, ele até se divertiu. Com força, ele segurou a mão do homem, fazendo com que ele começasse a gritar pedindo misericórdia. O tio literalmente chorou, implorando para o prota soltar a sua mão, pois estava em grande dor. Muitos parentes ficaram furiosos e ordenaram que Boang soltasse a mão do tio, pois se ele não fizesse isso, não teriam piedade do rapaz. E naquele momento, alguém chutou as portas com muita força, irrompendo na sala, e era Kino. O assistente inicialmente não queria deixá-lo entrar no quarto, pois estava muito ocupado, mas o homem nem ligou. O vilão ficou irritado porque precisava de escritório separado e queria saber quem é que tinha ousado ocupá-lo. A mão do tio foi finalmente libertada e o jovem percebeu que parecia conhecer esse tal Kino. K decidiu confrontar a insatisfação do homem audacioso, explicando que o quarto havia sido reservado pela sua família e que eles precisariam encontrar um outro lugar para fazer as suas coisas. O criminoso descontente atingiu o homem com toda a força por não gostar de sua declaração e da audácia com que a proferiu. E esse comportamento era totalmente inaceitável para a família Ye e nem sabiam como reagir a isso, já que nunca tinham visto alguém ser agredido na frente deles. Dando risadinhas, Kino decidiu investigar de onde que era essa família Injingo e por que nunca tinha ouvido falar dela antes. Recuperando-se do golpe, K começou a insistir que eles eram parentes de Shingo, da família que era muito importante e tudo para Kino. E se ele não quisesse enfrentar consequências mortais, deveria pedir desculpas de imediato. O atrevido, no entanto, não se importava e decidiu virar a mesa para demonstrar a sua postura diante da família, dizendo que eles eram da família Tian e nem pretendia ofender a família, mas eles não eram nada. Declarando que após o que todos os parentes presentes perceberam, que estava inclinando e lidando com o vilão principal da cidade, cujo controle se estendia por toda a parte oeste da City. K, tentando amenizar a situação, pegou uma garrafa de vinho e convidou o insolente para compartilhar uma taça e dissipar o conflito. Enquanto isso, Ziquin ficou chocada percebendo que o seu pai estava tentando agradar as pessoas com quem era lucrativo manter laços. De repente, o vilão até notou uma beleza próxima e se aproximou instantaneamente, se apaixonando dela. Empurrando K para o lado, Kino começou a se aproximar mais e mais de Ziquin, convidando ela para se juntar a ele para uma taça de vinho e esquecer esse mal entendido do dia. A garota, completamente descontente, gritou que não ia a lugar nenhum com ele e ameaçou chamar a polícia de imediato. Kino, desdenhoso, insistiu que mesmo que ela não quisesse estar com ele, deveria ao menos beber um vinho naquela ocasião. E o marido de Ziquin, furioso com aquela abordagem, interveio, clamando por respeito à sua esposa e ordenando que Kino se afastasse. Isso apenas exacerbou a ira do vilão, que considerou o marido da garota um homem que estava simplesmente cansado de viver, questionando como é que ele ousava interferir na sua lábia. Os parentes, observando aquela cena, julgavam que Fan não teria chance em um confronto direto com Kino, dada sua maior influência e força. Contudo, ao perceber que a falta de apoio da sua própria família, que ele agora considerava desprezível, o herói decidiu revelar as suas verdadeiras habilidades mágicas para proteger a sua amada esposa. Apontando para cada um dos presentes, ele declarou que eles eram todos fracos e covardes, capazes apenas de ofender os mais vulneráveis. Ele advertiu que Kino e a sua companhia não eram diferentes e que se eles se voltassem a incomodar Ziquin, enfrentariam consequências fatais. O careca, líder dos irmãos, incitou seus companheiros a acabar com o jovem que havia insultado eles tão gravemente na frente de todo mundo. Contudo, o protagonista estava pronto para defender a sua honra e dignidade. Com poucos golpes precisos em certos pontos, ele neutralizou os dois irmãos do careca, deixando eles completamente desanimados. Quando se aproximou de Kino, estava prestes a diferir um golpe final no rosto para lhe ensinar uma lição sobre o respeito. O soco foi eficaz, deixando Kino destruído e incapaz de continuar a luta, gritando de dor e raiva. Os parentes de Ziquin ficaram atônitos, incapazes de acreditar que Bufeng fosse tão formidável. Eles o tinham subestimado completamente, e olhando para sua esposa, o jovem agora quis saber o que é que ela pensava
questionava sobre a luta e se ele era considerado um bom homem aos olhos dela. Com um pouco de força que lhe restava, Qin exclamou que a família Chong não pouparia Bu Feng e certamente buscaria uma vingança agora. O rapaz não se incomodou com esses comentários, pois ele havia saído vitorioso do confronto e sentia que a próxima batalha também seria facilmente ganha. Aproximando-se do seu querido, sugeriu que era hora de voltarem para casa, já que haviam cumprido seus objetivos. Poucos depois, em um escritório à parte, onde as negociações estavam em andamento, um homem de óculos afirmou e informou a Yang Zong que havia convencido os familiares de Ziqin a persuadir a moça de sua incapacidade para gerir a empresa. E isso deixou o homem completamente satisfeito, pois ele percebeu que esta seria sua chance de adquirir a parte da empresa que ele sempre quis. Raciocinou que uma vez que Ziqin não apreciava a gentileza com que era tratada, então não deveria acusá-lo de ser cruel, pois quando triunfasse, o consultor ganharia até 10% das ações. Com isso em mente, as duas figuras insolentes elaboraram um plano maquiavélico para aguardar o momento em que o vilão estivesse desprotegido para então agirem conforme as suas próprias regras, desejando ardentemente que a empresa passasse para as mãos de Ziqin. No dia seguinte, mais eventos ocorreram na residência do protagonista e o jovem estava bem confuso, pois já tinha gasto todo o dinheiro que a sua esposa lhe dera para preparar o necessário e nem sabia onde é que conseguiria mais, o que deixou ele bastante perturbado. Ele começou a bater a cabeça na mesa, pois não tinha ideia de como obter mais dinheiro, e após refletir, ele se perguntava como é que alguém de uma linhagem celestial como a dele tinha acabado em uma situação tão ridícula e deplorável. Todo o dinheiro havia sido gasto e ele recordou seus antigos amuletos, mas seria muito desafiador reunir uma quantia tão grande de novo. Os amuletos mágicos que auxiliavam na cultivação de suas habilidades precisavam ser pintados à mão, por isso o protagonista pegou um pincel e tinta para preparar um amuleto que fosse eficaz, aplicando 3 runas. Uma runa para proteção, outra para a luz divina e a terceira para usar as chamas furiosas. Depois de trabalhar cuidadosamente com o pincel, o amuleto estava pronto para ser usado. Depois de tanto tempo, né, prota? Com o auxílio do seu poder celestial, ele poderia facilmente criar esse amuleto simples, e se o amuleto provasse ser eficaz, então sua esposa elogiaria ele, reconhecendo como um homem incrível e querido por seus familiares também. Inicialmente, o jovem quis testar o amuleto para ver qual que seria dele, assim, Fan decidiu agir e começou a utilizar o primeiro amuleto que criou. Este amuleto mágico amarelo era destinado a criar a proteção e permitiria proteger qualquer pessoa que fosse, mas infelizmente durante o uso não houve reação alguma, o que deixou ele confuso. Imediatamente ele começou a questionar por que não conseguia ativar o amuleto mágico e suspeitou que houvesse algum problema na execução. Determinado, ele pensou e percebeu que após uma tentativa frustrada, não desistiria e continuaria tentando ativar o amuleto de proteção. O prota então começou a adotar diferentes poses e usar várias habilidades mágicas para desbloquear o potencial do amuleto. Apesar de várias tentativas, o amuleto de proteção não havia funcionado, como se tivesse inerte. Frustrado, o homem começou a gritar com um pedaço de papel amarelo, pensando que isso poderia estimulá-lo a funcionar, reivindicando respeito por ser um ser celestial. No mesmo instante, o amuleto mágico se rasgou em 1000 pedaços, e apesar dos apelos desesperados do herói para que ele funcionasse, chocado com a ocorrido, ele pensou que as divindades estavam zombando da cara dele. Esse prota não tá com a menor sorte, hein? Você tá doido. Segurando o pincel, o jovem ficou furioso, incapaz de acreditar que não conseguira criar um amuleto eficaz. Ele tinha dedicado tanto esforço na tentativa de produzir uma obra-prima que depois de muitas tentativas frustradas, ele começou a suspeitar que a aura da terra estava afetando as suas habilidades, e não a sua técnica em fazer amuletos, já que ele era muito bom nisso. Enquanto isso, a sua esposa chegou mencionando que havia sido convidada para um banquete naquela noite, o que significava que ele jantaria sozinho. Estranhando a situação, ele pediu que ela lhe desse mais dinheiro, e surpresa, ela lembrou que já tinha dado dinheiro a ele há alguns dias. Na verdade, foram 10.000 pilinhas, né, prota? Não é pouca coisa não, você tá pedindo dinheiro de novo. Aproximando-se dela, o herói admitiu que tinha gastado todo o dinheiro tentando fazer o amuleto, e suspirando, Ziqin tirou um cartão bancário da bolsa, mencionando que a empresa estava passando por dificuldades financeiras, sugerindo que eles precisavam economizar. Decidindo levar o amuleto de proteção consigo, pensando que poderia ser útil no futuro, se o olhou para seu amante, pensando que talvez ele tivesse amadurecido, mas percebeu que continuava o mesmo de sempre, sem perder a esperança. O herói, por sua vez, acreditava que Ziqin logo reconheceria o seu verdadeiro potencial com um pouco mais de tempo. Posteriormente, ao chegar no local do banquete, Ziqin sentia que estava sendo cada vez mais pressionada por Yang Zongshen e nem sabia como reagir. De repente, um carro começou a acelerar em sua direção, aparentemente tentando atingi-la, e nesse momento crítico, alguns desordeiros aceleraram ainda mais, gritando que Ziqin tinha que morrer. Conforme o carro se aproximava, quase atingindo a senhora inocente que atravessava a rua, o amuleto mágico caiu da bolsa de Ziqin e se mostrou útil, criando uma esfera mágica ao redor da senhora para protegê-la. Sob o estresse do evento, Ziqin começou a perder a consciência e os seus olhos se fecharam de uma forma gradual. Mais tarde,
ela acabou acordando em hospital, olhando ao redor e percebendo onde é que ele estava. Ao seu lado, o protagonista havia adormecido, tendo esperado por muito tempo que ela acordasse. Alarmada, ela não entendia por que ele tinha esperado tanto e, recordando os eventos anteriores, ela percebeu que tinha sido salva milagrosamente pela luz mágica. Um momento verdadeiramente maravilhoso para ela. Grata, ela agradeceu ao marido pelo que ele tinha feito, enquanto ele, acordado, apenas pensava em ser abraçado por sua esposa. Ao salvá-la naquele momento crucial, ela percebeu que o seu marido estava fingindo estar dormindo. Irritada, ela gritou que ele era um idiota e em seguida bateu nele com toda a sua força usando o travesseiro, pois ninguém ousava enganá-la. Sentindo dores intensas após o golpezinho com o travesseiro, o prota não entendia como que a garota ainda conseguia acordar, já que não esperava ela levar uma pancada tão forte na cabeça. Depois de se acalmar um pouco, a esposa explicou que tinha acabado de despertar e resolveu perguntar quando ele havia chego ali. O prota explicou que ele correu assim que soube que a garota tinha sofrido um acidente. Imediatamente, ele preparou uma canja de galinha e correu para o hospital, mas a jovem não estava nem um pouco interessada em canja naquele momento, já que após o almoço a empresa teria uma reunião importante e ela estava determinada a comparecer e não estava nem aí pra papá, não. O protagonista percebeu que precisava impedir a sua amada bloqueando seu caminho com o corpo e, agarrando-a com firmeza, ele colocou na cama, compreendendo que ela precisava descansar no hospital. O marido carinhoso exclamou que ele iria em presa em seu lugar e a sua esposa deveria descansar, e assim que seu marido saiu, ela começou a refletir se ele realmente poderia se tornar alguém em quem ela pudesse confiar. Algum tempo depois, na sala de reuniões, as pessoas poderosas não entendiam porque o diretor ainda não havia chegado. Muitos estavam aguardando a influente jovem, então um dos presentes mencionou que o diretor tinha sofrido um acidente na noite passada. A empresa agora estava em uma situação difícil e a sua ausência era notável. Um dos homens ficou extremamente irritado porque Yang Zong havia falhado e parecia que ele teria que se esforçar ainda mais para destruir Ziqin. Naquele exato momento, alguém rompeu na sala de reuniões, abrindo a porta com um rugido impressionante. Era o nosso querido protagonista, realmente determinado, pois sua esposa estava no hospital e ele precisava ajudá-la. Reunindo seus pensamentos, ele declarou que a diretora estava ocupada e que ele iria substituí-la na reunião. Essa afirmação chocou todos os presentes, pois ninguém conseguia imaginar que alguém pudesse substituir. Muitos começaram a protestar, achando que tudo aquilo era muito ridículo e parecia até mesmo uma piada, acreditando que um simples cara não poderia substituir a diretora. O homem que havia atacado a jovem se opôs, alegando que Feng não sabia absolutamente nada sobre os assuntos da empresa e que nem tinha motivo para ele substituir a diretora na reunião. No entanto, o protagonista decidiu se impor, argumentando que ele tinha um bom motivo para substituir a diretora, afinal ele era o marido dela. Isso serviu como uma prova convincente. Agora o homem estava preocupado, pois estava sob vigilância rigorosa e sentia como se nem pudesse mover um braço ou perna. Outro indivíduo decidido invadiu a sala de reuniões e descobriu-se que era Kino. Ele não se importou com a intervenção do segurança. O intruso gritou imediatamente perguntando se Buang estava naquela sala, pois ele veio até ele. Levantando-se da cadeira, o jovem imediatamente perguntou por que estavam procurando por ele em um momento tão inoportuno, mas na verdade não era Kino, mas sim o seu irmão mais velho, que estava profundamente aborrecido porque o seu irmão mais novo havia sido agredido. Bom, não vou falar que ele mereceu, né? Mas ele mereceu. Determinado a se vingar, ele partiu para um confronto com uma velocidade impressionante. No entanto, o destemido protagonista facilmente bloqueou o ataque impulsivo e revidou com toda sua força, acertando o agressor com um soco potente. O golpe foi extremamente doloroso, levando o criminoso a gritar de dor e fúria, e após chamar os seguranças, o jovem ordenou que expulsassem aquele homem do escritório, pois ele estava atrapalhando as negociações agora. Os negociadores ficaram surpresos a ver Feng derrotar o estranho com apenas um único golpe, como se ele fosse uma pessoa invencível ou coisa do tipo. Dirigindo-se aos presentes, o jovem perguntou se havia alguma objeção a ele substituir Ziqin na reunião. Todos concordaram de bom grado e assim Feng assumiu o lugar da diretora nas negociações, deixando o garoto satisfeito com a decisão unânime. A reunião então começou e 2 dias depois, os eventos agora no parque, onde os entusiastas treinavam arduamente para aumentar a sua força física e resistência. Um dos rapazes praticava golpes em uma enorme árvore que tremia com cada impacto. Observando a marca deixada pelo golpe, o jovem notou até uma diferença de uma forma significativa em relação à força que ele exercia antes e percebeu que precisaria de um elixir para acelerar o seu progresso e se tornar ainda mais forte. No entanto, para recuperar a sua força original, ele precisaria de um elixir de cura, o que também poderia lhe proporcionar novas habilidades. Apesar de tudo, o protagonista refletia que a sua esposa provavelmente não aprovaria que ele gastasse uma grande quantia de dinheiro de elixires. Ciente de que a empresa de Ziqin estava enfrentando dificuldades, ele queria encontrar uma outra maneira de obter os ingredientes para o elixir. Nesse meio tempo, alguém se aproximou silenciosamente por trás sem emitir nenhum som. Felizmente, o herói percebeu que estava sendo seguido e ficou em alerta, pois reconheceu que eram as mesmas pessoas que ele havia derrotado anteriormente e que agora pareciam estar em busca de vingança. Virando-se para os perseguidores, o herói perguntou o que eles queriam e por que tinham vindo até ali. E com um olhar desdenhoso, o fã questionou se eles não gostavam e nem estavam satisfeitos com a última vez. Os bandidos, no entanto, começaram a acreditar que não queriam mais lutar e que da última vez cometeram um erro, e que agora vieram em paz, desejando apenas pedir desculpas. Eles explicaram que Tian queria conhecê-lo e esperavam que ele aceitasse o convite, e mesmo sem entender completamente porque o cara queria vê-lo, o prota aceitou a proposta intrigante. Sorrindo, decidiu que iria conhecer esse lendário chefe da família, e algumas horas depois, a reunião continuou em um escritório separado, onde o encontro com o chefe da família ocorreu. O jovem protagonista ficou realmente surpreso ao ver um homem idoso se aproximando, pois imaginava ele de uma maneira completamente diferente, como se ele fosse um bandido, careca e amante de charutos. E essa suposição fez o homem idoso rir, perguntando ao rapaz se ele
era o mesmo Bufeng que havia enfrentado seus subordinados. Sentado no sofá, o jovem convidado admitiu que era ele mesmo que quis entender o motivo do convite, e ele também pediu ao idoso que não ficasse tão irritado, pois a última luta não havia sido fácil. A ousadia do rapaz ofendeu o guarda-costas, que não conseguia tolerar tal comportamento e imediatamente partiu para o ataque, acreditando que ninguém poderia falar com seu mestre daquela forma. Felizmente para o Prota, o confronto foi fácil e ele bloqueou o poderoso golpe do guarda-costas com um único dedo. Foi um esforço mínimo para o jovem, que era muito mais forte do que qualquer guerreiro que já enfrentara, e isso foi completamente inesperado, e Xuan ficou chocado, pois havia poucas pessoas na cidade capazes de resistir ao ataque do seu guarda-costas, quanto menos bloqueá-lo com o dedo, né? E Jen, um homem que havia retornado do esquadrão das forças especiais, de repente foi derrotado por um cara que considerava insignificante. Rindo, o jovem afirmou que ninguém poderia se igualar a ele em força e que estava disposto a lutar com qualquer guerreiro que fosse e qualquer guerreiro que encontrasse. Preocupado, Xuan tentou ser cortês, explicando que apenas cedeu seus sentimentos ao saber que os seus dois irmãos haviam sido espancados. Ainda assim, o jovem estava ansioso para descobrir por que o cara havia o convidado, e aproximando-se, o idoso disse que a habilidade não era tudo e que o jovem precisaria de apoio, pois assim teria acesso a dinheiro, poder e mulheres. Tudo que um homem poderia ter, né, Gold Roger? No entanto, isso não interessava ao Prota, que se levantou e começou a sair, afirmando que só havia uma pessoa com quem ele se preocupava e que o resto não lhe interessava. Nem parece que o protagonista estava numa boate no começo do manhwa, né? Ninguém impediu sua saída e Shishu calmamente começou a tomar chá, reconhecendo que seria inútil tentar convencê-lo. O guarda sugeriu que o homem estava abusando da sua confiança, da confiança do mestre, e que talvez fosse necessário se vingar dele. Mas Shu acreditava que isso não era necessário. Ao contrário, achava bom que o jovem fosse corajoso e seria melhor colocar dificuldades em seu caminho. De volta para casa, o cara não entendia e nem conseguia parar de pensar se valeria a pena colaborar com Shu, afinal, ele realmente não se sentia vontade em fazer certas coisas sozinho. Enquanto caminhava, o Prota notou que Zikin estava em um restaurante com um grupo de pessoas desconhecidas. Um homem bêbado tentou persuadir a diretora e beber mais um copo de álcool para aumentar a diversão. E sentindo-se desconfortável, a jovem decidiu recusar, pois ela não conseguia mais beber e nem estava se sentindo muito bem. Mas o colega insistiu, alegando que as suas empresas cooperavam há muitos anos e que seria um desrespeito se ela não bebesse. Na verdade, aquele canalha tinha um plano astuto em mente e queria embebedar a jovem para fazer uma piada de mau gosto. E olhando para a taça de vinho, Zikin pensou que o pedido daquele cara era muito importante para a empresa e que recusar poderia ser um erro. Naquele exato momento também alguém entrou na sala e decidiu agir. O jovem protagonista tomou o copo de álcool da mão de Zikin, pois sabia que a sua esposa não podia mais beber. Fan se opôs, explicando que a diretora não deveria beber mais, pois havia acabado de receber alta do hospital, e ao olhar para o marido, Zikin lembrou que apenas clientes especiais podiam entrar naquele lugar e não estava claro como ele conseguiu entrar ali. O canalha ficou perplexo sem entender de onde é que o marido da garota havia surgido e por que ele estava bebendo vinho no lugar dela. Os presentes no evento começaram a comentar que o rapaz era uma pessoa insignificante, abandonada pela família Shu, e que ele ousava causar confusão ali. Percebendo que o marido da garota não era considerado digno, o canalha propôs que ela o deixasse e se tornasse a sua esposa, afirmando que alguém como ele nem era merecedor de uma dama tão sofisticada. O canalha afirmou que ele e a diretora formariam um casal extraordinário capaz de grandes realizações. Essa proposta foi tão ofensiva para a senhora que ela lançou um copo de álcool diretamente no rosto do interlocutor. O gesto foi surpreendente até mesmo para o Prota, que não esperava que a garota reagisse dessa maneira em seu apoio. Com essa reviravolta, o homem ficou extremamente furioso e começou a alegar que Zikin havia claramente perdido a sanidade, insultando ela, dizendo que, embora parecesse pura e adorável por fora, era como lixo por dentro, indigna de ser amada. Aí o cara exagerou, tá? O cara levou pro pessoal demais. Os outros convidados também começaram a ridicularizar a jovem, afirmando que ela não deveria fingir nobreza e que se ela fosse uma perdedora não havia como esconder isso. Essas palavras realmente feriram a coitada, que nem compreendia como aquelas pessoas que nada sabiam sobre ela podiam falar com tanta crueldade. Ao mesmo tempo, o jovem ficou tomado por uma fúria avassaladora, pois não podia suportar que a sua esposa fosse insultada daquela maneira. Sem hesitar, ele decidiu se vingar de um dos canalhas, empurrando contra a parede e começando a sufocá-lo. Demonstrando ser o marido protetor, ele ordenou que o diretor de uma outra empresa pedisse desculpas à sua esposa de imediato, ou enfrentaria severas consequências. O diretor, tentando resistir, gritou que Fan era tão desprezível quanto ele e que não ousaria agredi-lo sem enfrentar as consequências. As mulheres ao redor começaram a gritar preocupadas que alguém pudesse ser morto, pedindo urgentemente por ajuda. Temendo que o diretor pudesse se machucar, os homens começaram a se aproximar, considerando Fan um completo canalha. Só queriam salvar o diretor da fúria do jovem. No entanto, o protagonista imediatamente começou a resistir, sabendo que teria que lutar sozinho contra a multidão. Olhando fixamente nos olhos do diretor, ele repetiu mais uma vez que se não pedisse desculpas estaria morto. Sentindo uma intensa dor e medo, o diretor finalmente implorou para ser solto e em seguida pediu perdão a Zikin. Diante desta ação, o marido protetor decidiu soltar o canalha, garantindo a sua segurança. E vendo a gravidade da situação, o homem começou a chorar e, arrependido, pediu desculpas à diretora por ter dito tantas bobagens. Ao olhar para o marido, a senhora percebeu que o rapaz tímido que conhecia havia se transformado em alguém completamente diferente. Algum tempo depois, o casal se afastou do local da briga e Fan não conseguia parar de pensar que merecia uma recompensa por ter protegido a sua esposa. Na opinião de Kim, ele não deveria se alegrar tanto, pois em primeiro lugar ela se casou com ele sob pressão familiar e em segundo lugar, muitos homens haviam morrido por causa dela, além de haver outras razões. Suspirando profundamente, o jovem apenas exclamou que entendia
dia todo, mas ainda queria saber quanto conseguiria reconquistar o coração de sua esposa. Durante o trajeto, acidentalmente, ele passou por cima de uma pedra, fazendo com que ele tremesse. Não muito distante do porta-luvas havia uma bolsa feminina contendo alguns documentos que começaram a cair, e o jovem rapidamente pegou os documentos que estavam caindo no chão e decidiu lê-los. Descobrindo que se tratava de um pedido de divórcio preparado pela sua esposa, e ao ver que o seu marido estava lendo os documentos, Kim imediatamente parou o carro para conversar. Sentindo-se estranha, a jovem tentou encontrar uma justificativa, mas não conseguiu dizer nada. Naquele momento, Fen a interrompeu, pedindo que não dissesse nada, pois ele sabia que durante todos os anos havia sido apenas um peso para ela, e não passava disso. Ainda assim, Ziquin disse que após o divórcio eles não deveriam mais se relacionar e por enquanto seria melhor não morarem juntos. Começando a chorar, o jovem concordou, pois sabia que em sua vida passada ele não havia sido nada mais do que uma inutilidade. Ele não conseguia entender como Ziquin poderia algum dia respeitá-lo, mas nessa vida ele estava determinado a fazer a garota feliz. Decidido, ele assinou os papéis de divórcio, e foi naquele momento que o prota tomou a firme decisão de alcançar o seu objetivo e conquistar o coração de sua amada. Eu só acho que agora é tarde demais, né, prota? Após assinar os documentos, Ziquin agradeceu ao ex-marido por ter feito isso, e na mesma segunda-feira o telefone da jovem tocou e ela atendeu a ligação de imediato. A pessoa do outro lado informara que havia descoberto um contrabando entre as mercadorias da empresa e que agora tudo estava confiscado para inspeção. A diretora logo percebeu que as principais tecnologias da empresa haviam sido divulgadas publicamente e outras empresas já estavam pesquisando e desenvolvendo produtos similares. Até o banco que anteriormente havia aprovado o empréstimo agora recusava liberar o dinheiro. Essa notícia foi um verdadeiro choque para a garota, que não conseguia entender por que tudo isso estava rolando com ela. Ela começou a pedir desculpas à mãe, pois sabia que a empresa não suportaria mais um golpe tão duro. O ex-marido perguntou a sua amada o que havia acontecido e quais eram os problemas da empresa, e em lágrimas ela admitiu que todos os departamentos da empresa estavam enfrentando dificuldade, e o financiamento até havia parado e nem tinha como restaurá-lo. Abraçando Ziquin, Fen tentou acalmá-la, dizendo que não havia motivo para chorar por isso, e demonstrando carinho, ele se ofereceu para ajudar a ex-mulher, sentindo-se culpado por tudo que estava rolando. Ao olhar para ele, Kim percebeu que ele não tinha ideia de quem estava por trás de todas aquelas trapaças, mas mesmo assim estava disposto a ajudar. Na vida anterior, a empresa de Ziquin foi comprada por Zhang Shen, e que desta vez a empresa estava com dificuldades novamente, e que com certeza ele provavelmente estava envolvido. Ligando para Shu, o jovem pediu que encontrasse uma pessoa para conversar com ele, e algum tempo depois, os eventos agora estavam no escritório separado do clube, onde as negociações ocorreriam. Yang Zong elogiou seu assistente por ter executado tudo de uma forma perfeita, deixando a empresa de Ziquin sem financiamento em poucos dias, o que permitiria que ele a comprasse. O ex-dono da empresa, nesse caso, se tornaria sua esposa, e no entanto, Yang Zong estava preocupado com algo, temendo que Bu Feng pudesse causar problemas, já que ele era muito forte e nem tinha como explicar, né? O chefe, por outro lado, minimizou a preocupação, dizendo que Bu Feng era apenas uma pessoa comum e que uma bala seria suficiente para matá-lo. Por isso, Yang Zong queria beber muito naquele dia para relaxar e comemorar a sua vitória. O canalha estava ansioso para se divertir e todas as garotas ao seu redor achavam ele incrivelmente atraente. E de repente, o prota abriu a porta e entrou no clube, decidido a descobrir por que o homem atrevido havia feito tudo aquilo. Sua entrada repentina realmente chocou todos os presentes na sala, pois ninguém esperava que alguém arrombasse a porta daquela maneira. Ao se aproximar, o prota perguntou ao homem se ele realmente era Yang Zong, e o assistente rapidamente reconheceu que era o marido de Ziquin, e de imediato perguntou o que é que ele estava fazendo ali. Aproximando-se do inimigo, Fen queria descobrir se ele estava envolvido nos problemas que aconteceram com a empresa da sua amada. O bastardo admitiu que era verdade, mas também zombou de Fen, dizendo que ele não deveria se considerar o fato de ser herdeiro, pois agora era apenas um cachorro sem dono, e se fosse morto, ninguém ligaria. O homem, insatisfeito, ainda provocou Fen, sugerindo que se ele caísse de joelhos e lambesse os seus sapatos, talvez assim mostrassem misericórdia e poupassem a vida dele. Sentindo uma raiva avassaladora dos seus interlocutores, o herói ordenou que cada um deles esquecessem as suas conexões, poder e família rica, pois agora ele estava determinado a matar cada um deles, e ninguém seria capaz de detê-lo. Apontando o dedo para o seu interlocutor, Yang Zong ordenou que os seus guarda-costas eliminassem o intruso, e um dos seguranças começou a sacar uma lâmina pronto para atacar o jovem, enquanto os outros se aproximavam de Fen para matá-lo também. No entanto, os inimigos não estavam preparados para a força do rapaz, que os derrotou de uma forma fácil com um único chute, aplicando golpes tão poderosos que os bandidos foram derrubados no ar, incapazes de se mover devido à dor intensa, e as garotas ao redor começaram a gritar, alertando que alguém estava sendo ferido e precisavam de ajuda. Era evidente que Yang Zong estava nervoso, vendo seus guarda-costas brutalmente espancados em um piscar de olhos. Agora era a vez daqueles canalhas que ousaram interferir no sucesso da empresa de sua esposa, e tremendo de medo, o assistente recuou, perguntando ao jovem o que ele estava fazendo ali, pois o seu medo era evidente. O bravo guerreiro gritou que no passado o assistente era apenas um estudante pobre, e Kim o ajudou a se tornar o gerente da empresa, e foi assim que ele retribuiu sua generosidade. Por isso merecia ser punido, e Fen o atingiu com um golpe, usando as suas habilidades mágicas. Yang Zong seria o próximo, pois agora ele deveria ser punido por todos os seus atos vergonhosos e por tudo que tinha feito a sua amada. Tentando escapar, o canalha começou a alegar que seu pai era poderoso e que se Fen ousasse tocá-lo, certamente seria morto. Mas o prota não estava nem aí, retrucando que mesmo que seu pai fosse um imperador, isso não salvaria ele. Yang Zong, em desespero, caiu de joelhos chorando e implorando por sua vida, oferecendo tudo o que ele tinha ao prota. No entanto, o jovem exclamou que não precisava de absolutamente nada de alguém tão podre como ele. Com um golpe esmagador no joelho, o
influente diretor da empresa caiu ao chão rolando em agonia, incapaz de ficar em pé devido à dor intensa. Com o que restava de sua força, Yang Zong implorou ao prota que não matasse, prometendo fazer qualquer coisa em troca, e o guerreiro respondeu que não mataria, contanto que ele desistisse de suas pretensões sobre a empresa de Ziqin. Se Yang Zong não concordasse com essas condições, seria morto pelas mãos do prota, e após uma breve batalha, o jovem ligou para sua ex-mulher e disse que o problema havia sido resolvido. Algum tempo depois, na casa de campo à noite, onde Shu Qiang soube que Fan havia paralisado Yang Zong, e sabia que o herói não ficaria de braços cruzados e que o inimigo de seu inimigo poderia se tornar o seu aliado. Os guarda-costas de Shu percebeu que o seu chefe queria que Fan se sentisse em dívida com ele, forçando o mesmo a segui-lo de livre e espontânea vontade. O idoso também ouviu que Yang Ba havia ido para uma outra cidade convidar uma pessoa talentosa a cooperar, e todos estavam aguardando seu retorno para ver a sua reação de descobrir que o seu filho havia sido aleijado. Todos queriam saber como esse mestre agiria uma vez nas mãos da família Chong. Enquanto saía do local dos acontecimentos, o protagonista pensava que infelizmente a sua força ainda não era o suficiente e sabia que se fosse atingido por uma bala não conseguiria se proteger. Caso contrário, teria simplesmente matado Yang Zong e esquecido como um pesadelo. De repente, no caminho, ele notou um idoso caído ao chão, cercado por uma multidão que dizia que precisavam chamar uma ambulância. O jovem percebeu que era necessário agir e ajudar naquela situação, e uma das garotas próximas se aproximou do idoso para prestar os primeiros socorros. E observando a moça, o protagonista até percebeu que ela era uma antiga colega da universidade, muito popular por quem muitos rapazes eram apaixonados. Alguns minutos depois, o médico chegou e começou a examinar o idoso, e após algum breve exame, ele concluiu que o homem parecia estar à beira da morte, o que claramente não agradou a jovem, que estava insatisfeita porque o médico não estava fazendo nada para ajudar. O homem, preocupado, comentou que a doença do avô era muito estranha e que ele precisava de ajuda, temendo não poder fazer nada. Enquanto isso, o prota se aproximou do cenário, afirmando que não havia nada de difícil no tratamento daquela doença e que ele poderia ajudar. E ao olhar para a jovem, Longu imediatamente achou que ele parecia familiar, pois talvez já tivessem até se encontrado antes. O médico ficou completamente desconcertado, pois tinha planos de se casar com a família Longu e conquistar o coração da jovem. Insatisfeito, ele perguntou de qual hospital o rapaz vinha, mas Fan respondeu que não era médico, embora pudesse curar a doença do velho. Isso deixou o médico infeliz, já que ele acreditava que uma operação era necessária e não confiava no estranho. Ele estava apenas ganhando tempo e qualquer coisa que acontecesse com o avô seria sua responsabilidade. Longo também afirmou que a condição do seu avô era extremamente grave e que se o rapaz não era médico nem deveria brincar com algo tão sério. Mas o prota, ao ouvir isso, percebeu que de qualquer forma ele não queria se envolver nos problemas alheios, independentemente do que viesse acontecer a seguir. De repente, o idoso começou a tossir de uma forma violenta e sangue jorrou de sua boca, fazendo com que ele se sentisse ainda pior. A neta, em prantos, não conseguia entender o que estava rolando com seu avôzinho, enquanto o médico, preocupado, apenas estava observando a situação. Longo pediu ao irmão que ligasse o carro de imediato, pois era urgente levar o avô ao hospital para uma cirurgia. Não havia tempo a perder e o herói, que não conseguia parar de pensar que não havia mais nada importante do que salvar a vida daquele homem, decidiu agir. Usando as suas habilidades mágicas, ele começou a tratar o idoso e todos ao redor presumiram que Fan estivesse tentando machucar o velho e tentaram impedi-lo, chegando até a ameaçar e chamar a polícia. Mas o irmão, não suportando a ideia de que seu avô pudesse ser ferido, decidiu atacar o estranho. O que aconteceu a seguir foi completamente inesperado para o irmão musculoso e ele não acreditava que aquele estranho seria capaz de algo assim. O rapaz forte foi derrubado e sentiu como se estivesse levantando 500 kg na academia, enquanto o magrelo segurava e o imobilizava. Após uma pequena intervenção, o protagonista começou a se afastar e todos tentaram detê-lo, mas ele não deu importância, pois sabia que havia salvado uma vida. E isso era verdade, pois o irmão ouviu que o avô havia finalmente acordado e já estava se sentindo bem melhor do que estava antes. Longu estava extremamente feliz que o seu avô finalmente estivesse bem e permanecesse saudável. Até o médico percebeu que o rapaz realmente sabia o que estava fazendo, embora tivesse parecido impossível salvar o idoso naquela situação. Agora o Sr. Long estava recuperando e os seus familiares se aproximaram para confirmar sua melhora. Algum tempo depois, o homem ainda queria saber quem era o mestre que o ajudou, pois graças a ele havia parado de sufocar. Os parentes começaram a se sentir envergonhados, percebendo que haviam expulsado o mestre, considerando ele um charlatão, e Longu, sentindo-se desconfortável, admitiu ao avô que o mestre havia partido. O idoso exclamou que eles definitivamente deveriam encontrar aquele mestre e agradecer por ter salvado a sua vida, e o médico, entretanto, sugeriu que ele fosse ao hospital para uma operação a fim de verificar se estava tudo realmente bem. Essa sugestão não agradou em nada ao avô, que começou a gritar com o médico, acusando ele de tentar enganá-lo. Algum tempo depois, o protagonista estava próximo a uma farmácia, refletindo que ainda faltavam alguns ingredientes para o elixir e que precisava fazer algo para obtê-los. De repente, seu novo camarada Jan ligou para ele, informando que o bar Yang Lao havia retornado às 20 horas. Shu havia convidado para um banquete para discutir o que Feng havia feito e prometeu fazer o possível para manter o jovem seguro. No entanto, essa reviravolta não agradou o prota, pois ele suspeitava que aqueles dois canalhas pudessem estar conspirando contra ele. Mesmo assim, o prota ficou curioso sobre esse encontro marcado para as 8 horas e sugeriu que poderia comparecer como convidado. Em uma sala separada de um clube de elite, o herói sentou-se calmamente em uma cadeira, refletindo sobre por que o cara ainda não havia chegado, questionando se estava perdendo tempo ali. Após uma longa espera, o idoso finalmente apareceu acompanhado de vários seguranças e os presentes ficaram muito felizes com a chegada do Sr. Ba e começaram a cumprimentá-lo calorosamente. Era evidente que Yang Ba estava visivelmente chateado com o que estava acontecendo, pois entendia que algo sério havia acontecido com seu filhote. Ele havia sido espancado por um canalha e ao se voltar para Xiu, o convidado cumprimentou, comentando que as coisas pareciam estar indo bem para ele e era prosperado. No entanto, a conversa não durou
muito, pois o pai preocupado chegou ali com a intenção de descobrir quem havia batido no seu filho, e o imperturbável protagonista revelou que tinha dado uma boa lição no filho do cara, mas não esperava nenhuma gratidão por isso. Imediatamente a multidão começou a discutir sobre esse cara, pois antes ele era o herdeiro da família Shu, mas agora havia sido abandonado por eles e estava casado com Ziquei. Bom, era o que eles pensavam, né? Ao ouvir isso, o homem ficou confuso sem entender como é que aquele jovem ousou bater em seu filho, e à primeira vista o benevolente Shu virou-se para o convidado e sugeriu que não havia razão para se irritar, é que talvez por respeito pudesse esquecer o ocorrido. No entanto, o pai enfurecido não deu ouvidos e gritou que naquele dia Bu Feng chegaria ao fim e não poderia mais prejudicar ninguém. O guarda não gostou do tom da conversa e imediatamente se colocou em defesa a Shu, pois o pai havia sido grosseiro e nenhuma das pessoas presentes conseguia entender como Feng podia enfrentar alguém tão poderoso como Yang Labao. Diante da situação complicada, Yang pediu ao mestre que mostrasse suas habilidades para intimidar seus oponentes. O guarda, por sua vez, não suportou tamanha insolência por parte dos presentes e declarou que iria matar todos ali se fosse necessário. O bravo guerreiro decidiu então atacar o idoso, reconhecendo o perigo que ele representava. No entanto, o ancião tinha um talismã especial que o protegia e o ajudava a lutar. Segundo o velho, o segurança havia assumido muitas responsabilidades e agora poderia se machucar por conta disso. O sábio então usou as suas habilidades mágicas para derrotar o ousado primeiro, observando tudo o que acontecia, e o prota percebeu que o idoso estava utilizando um poder mágico extremamente forte. O golpe foi tão intenso que o guarda começou a se sentir mal, parecendo ser incapaz de continuar lutando. As pessoas ao redor perceberam que aquilo era magia real e o mestre se revelou um oponente muito perigoso. Yang Laobei mencionou que o mestre famoso em Hunan, chamado Mestre Fun, era comparado a um super-homem, então Shu seria derrotado naquele dia. Contudo, o jovem herói considerou tudo isso uma brincadeira de criança, afirmando que havia razão para se gabar. Afirmando que não havia razão para se gabar, pois isso não significava nada. Esse tom irritou imediatamente o mestre, que percebeu que essas eram as palavras de um jovem muito arrogante. O ancião então decidiu que era hora de dar uma boa lição ao rapaz para que ele aprendesse a não ser tão presunçoso com as pessoas mais velhas. Sem hesitar, o grande mestre utilizou suas habilidades mágicas contra o herói, esperando derrotá-lo facilmente. Rindo, o jovem exclamou que o mestre claramente nunca havia enfrentado um oponente real, e o guerreiro então começou a usar as suas próprias habilidades mágicas, levantando o punho e empregando toda a sua força. Feng resistiu à magia do mestre idoso como uma técnica de defesa, embora inicialmente essa técnica parecesse bem simples. Na verdade, era uma magia extremamente poderosa. Logo, o mestre começou a se sentir muito fraco, tomado pela dor, e não conseguiu mais resistir, pois estava sendo dominado por uma força mágica superior. O talismã na mão do mestre explodiu devido à intensa resistência, começando a tossir e gritar de dor. O ancião não entendia como isso era possível, já que ele era considerado o mais forte de toda a cidade. E esse evento deixou todo mundo muito perplexo. Os acontecimentos realmente foram chocantes para os aliados do grande mestre, pois ninguém poderia imaginar que o jovem fosse capaz de derrotar um homem tão sábio. A multidão também começou a aplaudir quando percebeu que aquele guerreiro era um adversário formidável, que ele havia usado o poder do trovão para derrotar o seu inimigo. Sorrindo, o herói perguntou a Yang Laobei se ele tinha alguma outra reclamação em relação à lição dada ao seu filho. O homem, ainda aterrorizado, percebeu que o mestre idoso era seu aliado, mas durante a luta ele havia sido humilhado. E sem saber como reagir, Yang apenas ficou parado, sem palavras, parecendo à beira de lágrimas, diante de uma situação extremamente estressante. Diante da incapacidade de Yang de tomar uma decisão ou dizer algo, o herói se aproximou e repetiu a sua pergunta, exigindo uma resposta do seu oponente. As pessoas presentes observaram como Yang se golpeou no rosto e caiu, o que fez todos ao redor pensarem que Feng estava usando um tipo de magia para humilhar seu inimigo. Em um ato desesperante, o homem arrogante ordenou que seu aliado disparasse contra o oponente, assumindo a responsabilidade pelo ato. Para o aliado, com a cicatriz, isso não era problema, pois ele tinha uma arma e estava pronto para usá-la. O homem ousado sacou sua pistola, acreditando que Feng não poderia manter a sua confiança com uma arma apontada para ele. Sem outra saída, o agressor decidiu puxar o gatilho e atirar no seu inimigo. Os aliados de Feng ficaram preocupados com o que poderia acontecer e pedindo para ele ter cuidado, mas o jovem estava preparado e usou seu amuleto protetor para desviar a bala. Demonstrando incrível habilidade, Feng pegou a bala com a palma da mão, repelindo o ataque. Esse ato surpreendeu a todos, pois ninguém podia imaginar que uma pessoa comum fosse capaz de algo daquele jeito. O público ficou literalmente maravilhado, como se tivesse assistido uma cena de um filme de ficção científica, e quando viram um dos combatentes pegar uma bala com as próprias mãos em prantos, Yang Laobei perguntou ao seu inimigo se ele era humano ou um demônio. O jovem até refletiu sobre a pergunta, optando por não responder imediatamente para aumentar ainda mais o medo do seu oponente. Por fim, o prota decidiu admitir de forma provocativa que era um demônio que havia vindo para salvar a vida do jovem Laobei. O inimigo, apavorado, implorou por misericórdia, oferecendo todo o seu dinheiro em troca de ser poupado. E até mesmo Shu começou a perceber que havia problemas à sua frente, pois o seu plano de subjugar Feng estava em risco. O herói então ordenou que Shu assumisse o controle das operações de Yang Laobei, e Shu aceitou com prazer. Para o ancião isso não era um problema, pois ele já tinha vasta experiência em administração e estava pronto para organizar tudo. Agora um homem experiente pediu ao seu segurança que cuidasse da transferência da empresa ao diretor Jen. De fato, ninguém poderia ter previsto que o poder de Yang Laobei na cidade, que durou uma década, terminaria tão abruptamente, e quem ousava desafiá-lo era uma pessoa destemida. Aproximando-se do mestre idoso, o jovem herói perguntou onde ele havia conseguido seu amuleto, pois as suas habilidades mágicas estavam longe de serem profissionais. Descobriu-se que o vilão havia comprado o amuleto de ladrões de túmulos que encontraram em um dos caixões. No início, o jovem até pensou que tinha encontrado
encontrado alguém com quem compartilhava uma visão semelhante, mas infelizmente não era o caso, e decidiu agir. Foi muito fácil para o segurança expulsar o canalha, já que o idoso não possuía poderes mágicos e o homem foi literalmente lançado para fora da sala, pois havia mentido para todos. O audacioso indivíduo foi arremessado por vários metros no ar, enquanto o guarda robusto jogou com força para o alto, um tanto quanto apreensivo. Shu decidiu perguntar ao prota qual era o número do seu cartão, afinal, quando recebessem os fundos de Yang, eles seriam imediatamente transferidos para a conta do jovem. O rapaz, sempre de bom humor, exclamou que o homem poderia ficar com todo o dinheiro, pedindo apenas ajuda com alguns assuntos. Primeiro, era necessário resolver todos os problemas da companhia de Ziquin, e em segundo, era preciso ajudar a coletar algumas ervas medicinais da colheita do ano anterior. O jovem também entregou uma lista de ingredientes para que essas ervas pudessem ser localizadas e usadas para ganho próprio. Após revisar a lista, Shu prontamente concordou em executar essa tarefa de uma forma mais rápida possível. Ao virar-se para sair, o herói já estava se afastando e disse ao seu companheiro que aguardaria notícias em breve. Enquanto isso, na empresa Ziquin, os eventos continuaram a se desenrolar, e a jovem estava chorando o tempo todo, acreditando que a empresa não conseguiria mais funcionar, que a única opção agora seria vendê-la. De repente, uma secretária entrou no escritório informando a diretora que os produtos haviam sido devolvidos e que o banco havia aprovado o empréstimo. Essa notícia foi incrível e a diretora mal podia acreditar que era verdade. Felizmente era real, e do lado de fora da porta havia uma multidão de representantes de várias empresas que desejavam cooperar com ele. Era impossível impedi-los e muitos entendiam as dificuldades que a empresa Ziquin estava enfrentando e queriam ajudar a resolver os problemas, oferecendo matérias-primas a um custo apenas simbólico. Com tudo isso acontecendo, a jovem não conseguia entender como a situação da empresa havia mudado tão drasticamente. O representante da empresa pediu aos ilustres convidados que se dirigissem à sala de reuniões, pois em breve precisariam reunir todos os presentes para as negociações. E foi nesse momento que Kim percebeu que seu ex-marido provavelmente havia ajudado a reerguer a empresa. A secretária mesmo assim quis entender com a diretora porque todos aqueles representantes estavam dispostos a gastar tanto dinheiro e a quem eles deviam essa reviravolta. Segundo a senhora, isso não importava, pois o crucial era reunir toda a equipe de gestão para salvar a empresa. E a secretária prontamente aceitou a instrução e começou a realizar as tarefas necessárias. Enquanto isso, Shu já havia conseguido coletar todos os ingredientes necessários e conseguiram fazer isso na noite anterior. A enorme caixa continha uma grande quantidade de diferentes ingredientes essenciais para o elixir, e com a tarefa concluída, o jovem ficou extremamente feliz, agradecendo ao amigo. Ele também decidiu fazer um amuleto de proteção na noite anterior e pediu a Shu que o levasse consigo para garantir a sua segurança. O idoso aceitou o presente com gratidão, reconhecendo que o merecia, e o aliado estava realmente grato, se comprometendo a reunir os restantes dos ingredientes necessários. Ao observar os ingredientes, o prota percebeu que eram suficientes apenas para fazer uma pequena porção do elixir. Mais tarde, os outros eventos agora estavam acontecendo na floresta, na encosta da montanha, enquanto o jovem tentava criar o elixir, mas percebeu que infelizmente não tinha o ritual completo. O tripé foi preparado e ele precisaria usar as trigramas em seguida. Decidiu então empregar o anel de fogo das 8 trigramas, um feitiço altamente eficaz que criou uma coluna de chamas. Essas chamas se mostraram sagradas, fundamentais para a criação do elixir, exigindo a adição de ervas medicinais como ingrediente indispensável. Diversas plantas foram lançadas diretamente ao fogo, iniciando o processo de transformação. A reação das chamas sagradas às plantas mágicas provocou uma explosão de proporções inimagináveis, parecendo que qualquer um nas proximidades não sobreviveria. No entanto, o jovem saiu ileso e a fumaça resultante da explosão começou a se dissipar de uma forma gradual e o elixir mágico estava pronto, deixando o herói extremamente satisfeito. Ao consumir uma pílula mágica, ele decidiu testá-la para verificar os efeitos e o resultado não tardou a se manifestar. O fogo mágico começou a envolver o corpo do protagonista, algo totalmente inesperado, especialmente porque havia 5 pílulas mágicas. Consumindo as demais poções, ele seria capaz de alcançar o ápice de sua força. Enquanto isso, Van também observava sua esposa, notando que ela ficava até tarde no trabalho, mesmo após as dificuldades terem sido resolvidas. Entrando em casa, o rapaz resolveu se alegrar pelo retorno de Ziquin. No entanto, a garota imperturbável não mostrou gratidão e apenas mencionou que tinha acabado de chegar. O jovem, ainda apaixonado, continuou a observar a sua ex-esposa, notando o quão ela era linda. Percebendo que ela estava com fome, ele imediatamente se ofereceu para preparar alguma coisa, mostrando sua gentileza. Contudo, a jovem recusou, dizendo que apenas faria um pequeno lanche, e de repente, a garota sentiu uma tontura e a sua visão começou a escurecer. Incapaz de suportar o cansaço extremo, Ziquin começou a desmaiar, exausta pelo dia difícil. E para salvar a sua ex-mulher, o prota utilizou suas técnicas mágicas e começou a canalizar o seu poder para curá-la. Após um breve exame, o jovem logo percebeu que Ziquin estava sendo perseguida pela essência da vida após a morte, uma entidade que busca a imortalidade, mas que tem sido consumida pelo frio há mais de 25 anos. E para sobreviver, essa essência precisaria possuir outra pessoa. Ziquin começou a sentir um frio intenso por todo o corpo, como se a sua temperatura tivesse caído drasticamente. Observando a entidade sombria, o jovem novamente recorreu ao seu poder sobrenatural. Felizmente, sendo de outro mundo, as suas habilidades foram capazes de impedir a penetração da entidade sombria, e durante todo esse tempo, a garota sentiu uma dor intensa enquanto seu corpo lutava contra o fantasma. Após essa intervenção mágica do protagonista, ela despertou e estava tudo bem com ela. Seu ex-marido explicou que ela estava apenas exausta e precisava relaxar. A senhora exausta concordou com um sorriso e Ivan começou a ajudá-la a se levantar, e nesse exato momento o telefone da jovem começou a tocar. O rapaz decidiu verificar quem é que estava ligando e descobriu que era Yuan, um dos poucos amigos que a jovem tinha. Embora não soubesse por que ele estava ligando naquela hora,
hora, o amigo disse ao telefone que as aulas da universidade começariam na noite e convidou para um encontro, algo que ele prontamente aceitou. Algum tempo depois, na propriedade luxuosa onde Yuan havia marcado o encontro, ao olhar ao redor, o jovem não conseguiu entender onde é que seu amigo estava. Depois de tantos anos, ele não tinha ideia de como Swan estava agora. Felizmente, o próprio amigo decidiu se aproximar do prota, mencionando que estava esperando por ele ali. Com um sorriso, Feng imediatamente se aproximou e perguntou ao jovem como ele estava. Baixando a cabeça, o rapaz explicou que seu pai estava doente, que seus parentes estavam apenas interessados em tomar posse de seus bens e que estava sendo um processo extremamente desgastante para ele. Refletindo por um momento, o prota se lembrou que em uma vida passada, esse cara havia enfrentado uma tragédia familiar e agora estava novamente sofrendo e deprimido. Decidido a mudar o destino do seu amigo nesta vida, o rapaz afetuosamente encorajou o mesmo, garantindo que ele o ajudaria. Enquanto conversavam, várias outras pessoas entraram na boate, incluindo um rapaz acompanhado por uma linda garota. Os dois amigos decidiram tomar uma bebida e se dirigiram ao bar. E de repente a garota gritou, perguntando o que Feng estava fazendo ali, e ele imediatamente reconheceu a estranha. Seu nome era Ting, e o novo rapaz descobriu que Feng havia sido o primeiro amor da garota, mas agora ele parecia estar em uma situação lastimável. Shin provavelmente já havia encontrado um desses indivíduos em algum lugar antes, pois começou a rir ao lembrar que tinha visto Yezhan com Long, mas jamais imaginou que ele poderia estar com esta garota. Observando tudo de trás do bar, Yuan decidiu intervir, ordenando ao atrevido que calasse a boca, ameaçando ele com um soco no rosto se não obedecesse. Felizmente o golpe errou e o garoto não acertou a cara do canalha. O estranho parecia ser muito mais forte, pois desviou facilmente do golpe poderoso, e o agressor foi facilmente dominado pelo estranho, que chutou com uma força impressionante, fazendo ele voar dezenas de metros para o lado. Sentindo uma dor intensa após o impacto, o camarada começou a se levantar, limpou o sangue do rosto, afirmando que estava bem, considerando o golpe apenas trivial, e o nome do canalha na verdade era Zip, e Shin estava apaixonadíssimo por ele. Ela então declarou que Yezhan não deveria ser tocado novamente, pois já havia recebido seu castigo. Arrogantemente, Zip exclamou que por sua causa pouparia a vida do amigo, e ele teria pena das duas não entidades naquele dia. Rindo, o protagonista gritou que seria melhor o insolente sentir pena de si mesmo em vez de se preocupar com os outros. Fen então começou a se preparar para o novo ataque, reunindo toda sua força, determinada a vingar a ofensa feita ao seu amigo. As habilidades físicas do protagonista eram impressionantes e ninguém seria capaz de resistir a um golpe tão poderoso. Zip, marcado por essa experiência, jamais esqueceria essa lição e nunca seria rude com alguém, já que ele não conhecia sua capacidade de luta. Após desferir o golpe, o protagonista perguntou ao derrotado se ele estava disposto a fazer gracinha de novo. A garota, completamente insatisfeita, começou a gritar que o protagonista era louco, afirmando que a família do cara era rica e influente e que ninguém ousaria desafiá-los. Observando seu amigo mais uma vez, o jovem exclamou que era inútil falar tais bobagens, pois o conflito não terminaria com apenas um dente arrancado. E diante da gravidade do ferimento, Zipping foi obrigado a se render, e eles começaram a se afastar. Aproximando-se, Yuan agradeceu ao camarada, mas também advertiu que o cara nunca aceitaria essa derrota e que voltaria para casa verificar a situação do seu pai. Para influenciar a situação, o jovem interrompeu seu companheiro e disse que não havia necessidade de agir, afinal ele mantinha uma relação amigável com Shu, então não era necessário se preocupar. Algum tempo depois, na universidade de Shenling, a ex-esposa decidiu levar o amante para a universidade e pediu que ele se dedicasse aos estudos, enquanto ela iria para a empresa, pois ainda tinha muito trabalho a fazer. O rapaz ficou muito agradecido pelo fato da sua ex-esposa tê-lo tratado tão bem e não foi à toa que ele ajudou em uma situação tão difícil. Alguns anos depois, Fan estava realmente ansioso para experimentar novamente a vida de estudante e a primeira coisa que ele fez foi ir ao prédio do dormitório para encontrar o seu quarto onde é que ele ficaria. O número do quarto era 309, mas as condições da vida ali não eram das melhores, pois os seus ocupantes eram bastante desleixados. Seus dois colegas de quarto pareciam mais moradores de rua que haviam decidido transformar o local em uma completa lixeira. Ao observar toda aquela situação, o jovem percebeu que a vida de estudante, apesar de tudo, era algo de que ele realmente gostava. Os colegas de dormitório notaram que Fan havia acabado de deixar o quarto e presumiram que ele iria ajudá-los a tirar o lixo. Ao mesmo tempo, compraram uma garrafa de água, além de ajudar a limpar o quarto. Após ouvir todas essas demandas, o herói percebeu que seus companheiros de quarto ainda pensavam que ele era o mesmo garoto que suportaria insultos calados. Com coragem, ele exclamou que eles precisavam resolver os seus próprios problemas e quanto à limpeza do quarto, isso era responsabilidade de todos. Essas palavras fizeram com que os dois caras se levantassem, pois não esperavam uma resposta tão ousada e não podiam acreditar que estavam sendo forçados a limpar a bagunça dele sozinho. Afinal, durante os 2 meses de férias de verão, Feng não poderia ter mudado tanto ao ponto de falar assim com as pessoas mais velhas e mais fortes do que ele. Nesse momento, outra pessoa entrou no dormitório e provavelmente não estava muito contente, pois abriu a porta com uma bicuda e descobriu que eram alguns caras bastante irritados que imediatamente quiseram saber quem era Bu Feng. Um dos colegas de quarto ficou insatisfeito e não entendia por que esses valentões haviam invadido o quarto e empurrado a porta. Mas o seu amigo o acalmou, dizendo que era melhor não provocar aqueles caras, e logo depois os caras pediram desculpas pois tinham medo dos valentões e entregaram Feng, dizendo que ele era o novo colega de quarto. O valentão não gostou do comportamento de um dos rapazes e o atingiu no rosto com muita força, ordenando que ele se afastasse. O prota admitiu ser Bu Feng e perguntou aos visitantes inesperados o que é que eles queriam. O atrevido estava ali porque o seu irmão havia sido ofendido e eles estavam ali para se vingar de Zipping. Armados com diversos tipos de armas, os valentões avançaram para a briga, esperando que a vitória fosse facinho para eles. Mas foi nesse momento que o jovem percebeu que não haveria como negociar e a luta era inevitável. Assim, o valente guerreiro correu para a batalha, sendo forçado a usar a sua força física, e o primeiro valentão foi facilmente derrubado com apenas um único golpe, suficiente para fazê-lo perder a consciência. O segundo oponente também foi derrotado sem dificuldades, pois se mostrou bastante fraco e incapaz de bloquear os ataques. O terceiro inimigo sofreu uma derrota esmagadora
e de certa forma até apreciou o que lhe aconteceu. Os 3 bandidos foram completamente derrotados, ficando inconscientes após terem sido dominados pelo mais forte dos guerreiros Feng. A situação teve que ser resolvida daquela forma, pois todos os participantes do ataque foram neutralizados. Os criminosos foram derrotados e o líder dos bandidos observava tudo com incredulidade, sem acreditar que o Prota havia derrubado todos os seus comparsas em questão de segundos. Com lágrima nos olhos, o rival, que até então parecia sério, começou a perguntar se o protagonista sempre foi assim, pois ele se lembrava de Feng como alguém que constantemente sofria bullying e nunca havia demonstrado tanta força. Vendo seu plano frustrado, o canalha tentou sair de uma forma lenta na esperança de evitar uma derrota completa, mas o corajoso guerreiro não tolerou essa covardia e percebeu que o inimigo estava tentando fugir. Por isso ele foi atrás do criminoso, espancando para fora para que servisse de exemplo, punindo ainda mais severamente por sua invasão repentina no quarto do Prota. Após alguns golpes, o jovem decidiu que era necessário dar uma lição final ao canalha, espancando ele para que todos entendessem as consequências de tal comportamento. Algum tempo depois, praticamente a batalha havia chegado ao final e o garoto estava de cara, mas ao mesmo tempo feliz por não ter que continuar aquela luta. Nesse momento, os malfeitores acabaram admitindo que tinha feito um grande erro ao tentar ir bater de frente com um cara tão poderoso daquele jeito. Logo que a luta chegou ao fim, os imbecis começaram a ser completamente derrotados e humilhados no chão. Um deles até mesmo diferiu algumas ameaças a Feng, falando que mais cedo ou mais tarde teriam dele, pois voltariam para dar o troco. O povo do quarto até estavam com medo antes, mas logo começaram a pedir desculpas a Feng, percebendo até agora que ele merecia o devido respeito dele. Claro que isso deixou o Prota completamente surpreso, pois o cara não estava esperando que eles mudassem de ideia tão rapidamente. E finalmente os colegas de Feng consideraram que ele era uma pessoa admirável e também sabiam que jamais conseguiriam fazer o que ele fez. Feng agora era completamente respeitado por eles e logo percebeu que também não importava onde é que ele usasse sua força, no fim, ele sempre ganharia. Por isso os caras agora resolveram que precisariam dar uma bela arrumada no quarto sem que tentassem incomodar o Prota. Instantaneamente alguém acabou avisando que procurava por Bun Feng e que o mesmo necessitava urgentemente de um tete-a-tete com ele. Isso deixou o Prota completamente de cara, porém estava preparado para tudo. A real é que na verdade era uma jovem muito bonita que estava esperando pelo Prota do lado de fora do quarto, ao lado de um carro caro pra caramba. Os alunos que passavam por ali logo perceberam que ela estava aguardando algum tempo e provavelmente estava esperando por alguém importante. Muitos rapazes eram apaixonados por essa garota, pois ela tinha uma figura impecável e um rosto deslumbrante. Claro que ela estava esperando pelo garotão nosso daquela hora e assim que possível pediu para que ele se retirasse do dormitório. Esse reencontro foi surpreendente tanto para Feng quanto para Longu, pois nenhum deles esperava se encontrar tão rapidamente. Na verdade, a bela garota estava procurando o herói há muito tempo e pediu que ele entrasse no carro, pois o avô dela queria lhe agradecer por ter salvo ele. Os colegas de Feng ouviram isso e não podiam acreditar que ele pudesse ser uma boa combinação para uma garota tão linda, e alguns até queriam acompanhá-lo por pura curiosidade. Pouco depois, na casa do Sr. Long, se perceberia que o chalé era realmente maior do que Ziqin, o que também indicava que a família era bem mais poderosa do que a da ex dele. O Prota também estava curioso para saber como a jovem havia encontrado ele e ela explicou que havia sido capturado por câmeras de vigilância de rua e que ela usou algumas conexões para localizá-lo. O avô já estava esperando por eles e estava ansioso para agradecer ao seu salvador, e a jovem chamou seu avô, dizendo que aquele era o rapaz que tinha salvo ele. O idoso, completamente de cara, perguntou novamente ao jovem se ele era o salvador. O Prota confirmou e se apresentou como Bu Feng. O homem influente ficou impressionado, dizendo que os jovens são realmente as pessoas mais extraordinárias, expressando a sua profunda gratidão. De repente, outra pessoa entrou na sala, trazendo consigo um grande número de pessoas e descobriu que era um parente chamado Sheng Bia, que havia trazido vários médicos respeitados da medicina chinesa para cuidar do idoso. O homem influente acreditava que Zheng era o mais dedicado dos seus discípulos, o que deixou o rapaz um pouco tímido, mas ele aceitou o elogio com muita humildade. O amigo do Sr. Lang sugeriu que, devido à gravidade da doença, o melhor seria que ele passasse por uma cirurgia de ponte de safena. Contudo, essa sugestão deixou o cara nervoso, pois ele acreditava na vastidão e diversidade da medicina chinesa e estava triste em ver que ele havia decaído tanto ao ponto de todas as doenças precisarem ser tratadas com a medicina ocidental. Os médicos argumentaram que o Sr. Long precisava se preparar melhor para a operação e eles mesmos cuidariam de tudo. A doença já havia durado muito tempo e, mesmo usando a medicina tradicional chinesa, não havia nenhum efeito perceptível. Um dos médicos, o mais famoso da medicina chinesa no sudoeste da China, era um mestre em sua profissão e já havia pesquisado profundamente sobre o assunto, sugerindo que talvez valesse a pena seguir as recomendações e realizar a operação. A neta também acreditava que, sinceramente, a saúde do avô era o mais importante e que ele deveria ouvir os médicos. Suspirando profundamente, o idoso finalmente concordou e aceitou a oferta de cirurgia. De repente, o Prota exclamou que a doença do senhor não necessitava de cirurgia, e essa afirmação deixou todo mundo de cara, especialmente os médicos da medicina chinesa, que não podiam acreditar no que estavam ouvindo. Instantaneamente, o velho acabou dizendo ao jovem Feng que até tinha dado uma mãozinha da última vez e que talvez até mesmo conhecia métodos especiais de tratamento. O doutor, com uma grande barba, questionou nessa hora se esse tal de Feng era um universitário de medicina ou se somente era um sortudo de uma família de médicos, mas era claro que ele estava enganado. Feng era apenas um estudante da Universidade Ganling e isso causou um certo desconforto entre os presentes, pois ali estavam o Sr. Gu e Sui, personalidades muito famosas, e diante deles estava um jovem ousado a questionar as suas decisões. Eles reagiram de uma forma agressiva à arrogância do jovem, pois não levavam ele a sério por ele não ser médico. O doutor pensou e disse que talvez o dom de um jovem começava a se mostrar aos poucos, pois dizem que a prática leva à perfeição. Até o Sr. Long acreditou e disse a Feng que todos ali eram autoridades no campo médico e que se ele quisesse praticar medicina, poderia apresentá-lo a eles. Assim, o Prota percebeu que o velho também não estava acreditando nele. Frente a isso, o Prota acabou por pensar que talvez fosse bom simplesmente meter o pé dali
sumir, já que ninguém acreditava nele mesmo. Long, ao ver isso, até tentou dizer para sua neta que fosse atrás do jovem, que saiu de uma forma abrupta, já que ele nem teve tempo de o apresentar ao tio Jang, o prefeito da cidade, que poderia até dar uma mãozinha pro Prota no futuro. Repentinamente, o Prota acabou parando naquela hora de uma forma explícita e exclamou que ele era esse tipo de pessoa, que nunca recuava, mediante uma dificuldade, que sempre peitava tudo de frente, e sem contar que jamais ele se humilharia para ficar dependendo das pessoas e pedindo ajuda para elas.